Amém, amém, amém. Então tá cheio de coisa boa. Você viu aí o Recentre-se, é uma conferência para saúde emocional, espiritual. Você está vendo em só fera, Ismael Sobrinho, Jonatas Leone, Roger Gilbran, Breno Ferrari, Paulo Mazzoni. Se eu fosse você, eu não perderia. Sexta-feira lá na Central, faça a sua inscrição gratuita. Você só vai gastar o deslocamento para ser abençoado, receber um refrigério na alma, né? Esses caras são assim, top nesse assunto, e a gente vive na geração mais adoecida dos últimos anos. É a geração mais assim, depressiva, mais ansiosa, mais suicida. Então nós precisamos mesmo, e isso acontece muito até dentro da igreja. Então nós precisamos mesmo de receber orientação no sentido emocional. Então voltar a sua vida para o centro, para o propósito de Deus, para a vontade de Deus, e glória a Deus por isso. Está chegando também aí o nosso acampamento, faltam menos de um mês e temos muitas inscrições abertas, né? Então falta muita gente para se inscrever, só que é uma bênção, um lugar lindo, maravilhoso, mas mais do que o lugar, é a presença de Deus naquele lugar. Quem foi já sabe. Então, me ajuda. Você que já foi, sabe como é que é. Você tem que cutucar seu irmão lá na sua célula, aqui no culto, e falar assim: você não pode perder. Você não pode perder o retiro, é uma bênção. É assim, um preço que não paga nem os 2 jantares lá. Então, a gente sempre aí se esforçando ao máximo para fazer o máximo para você participar e ser abençoado. E glória a Deus por isso. Eu sou muito abençoado mesmo de servir a Deus, de estar na presença de Deus. É a melhor decisão que um ser humano pode tomar. E eu quero compartilhar algo hoje que Deus colocou no meu coração durante a semana, pensando na vida, pensando nas situações, no que Deus quer fazer. Deus tem um plano, eu quero participar do plano de Deus. E hoje eu quero te encorajar também a ser um cristão que participa do plano de Deus. Eu não posso viver a história como se nada tivesse acontecendo. Eu não posso viver a vida na perspectiva como que Deus está querendo fazer algo e eu não estou nem aí para aquilo que Deus quer fazer. Imagina você chegar um dia diante de Deus, Deus olhar para você e falar assim: pô, tinha tanta coisa para você, mas você não estava nem aí para mim. Você nem me deu bola, você nem quis andar comigo, você nem me perguntou acerca de coisas que eu queria te usar especificamente para fazer. Você sabia, meu querido, que tem coisas que às vezes no propósito de Deus só você poderia fazer? E às vezes você não tem aquela disposição de falar assim: Senhor, eis-me aqui, pode me usar. E hoje o propósito final, e é legal aqui que a gente fala já o que vai acontecer no final, e a gente vai terminar falando assim: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. Ou dependendo, você pode falar assim: não, eu não quero participar de nada, eu quero ser apenas um ouvinte, um consumidor da boa nova. Eu quero só me encher espiritualmente e engordar espiritualmente e ficar por isso mesmo. E tudo aquilo que eu receber, eu vou guardar para mim. Eu já vou entrar naquilo que eu quero pregar, mas você lembra do profeta Eliseu? Recebeu porção dobrada de quem, gente? De quem? De Elias, porção dobrada de Elias. Então aquele profeta se encheu da unção, do poder. E agora lá em 2 Reis capítulo 13, esse Eliseu ele morre, esse profeta morre, não é verdade? Ele tem uma doença e ele morre, e ele está no meio de uma guerra. Márcio, uma coisa incrível acontece: eles pegam um defunto e jogam dentro da cova de Eliseu. E a Bíblia relata que quando o cadáver bateu no corpo de Eliseu, ele o quê? Ressuscitou. E a grande pergunta é: por que aquele soldado ressuscitou ao encostar nos ossos ou no corpo de Eliseu que estava ali morto? Tinha unção ainda, ele morto. A gente pode aplicar que aquele profeta, ele morreu com unção, ele não passou para ninguém, ele não se dedicou a passar aquilo que Deus tinha dado, ele morreu com unção. Quanta gente está morrendo com a unção? Quanta gente não está passando, não está transbordando, não está distribuindo aquilo que Deus já te entregou? Irmão, Deus te chamou para você se entregar, para você ser usado. Ele quer te usar. Não retenha, não esconda, não guarde só para si aquilo que Deus tem te entregado. Tudo
é para você passar para as outras pessoas, porque existem pessoas para serem abençoadas. Eu quero começar a pregar aqui 8 horas e 8 minutos, eu tenho muito tempo para pregar, eu quero ser muito rápido e objetivo, no nome de Jesus. Antes disso, podemos fazer uma oração? Sim, abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, abra seu coração. Senhor, nessa noite nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Nós oramos aqui, pedimos que o Senhor fale conosco, ó Deus, que todos os grilhões e cadeias sejam quebradas agora nesse momento. Ó Deus, nós queremos mesmo que a sua palavra penetre no nosso coração e dê fruto, Deus, conforme a sua vontade. Nós já repreendemos de antemão toda ação de Satanás. Ó Deus, repreendemos tudo aquilo que o inimigo tenta fazer para tirar a gente do foco, ó Deus, nos desconectar do Senhor. E nós oramos aqui, Deus, pedindo que o teu Espírito Santo nos oriente, ilumine a tua palavra, que o Senhor cresça, a gente diminua, para a glória do nome do Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Cadê a Danube? Ela estava aqui? Sumiu? Foi teletransportou? Está para dentro? Tá? Não sabe? Tá bom. No começo do ano, eu e a Danube, nós fomos viajar. Nós planejamos uma viagem, compramos um pacote e fomos realizar uma viagem que a gente sempre queria. Quem aqui nunca desejou viajar, não é verdade? Então todo mundo tem alguns sonhos de conhecer alguns lugares, conhecer Bariloche, conhecer os jardins verdejantes, de outros países, muito legal. Tem gente que me virou e falou assim: pastor, meu sonho é ir para a Suíça. Eu falei: sonhe, vá, não sei, junte dinheiro, planeje. Mas enfim, o nosso sonho foi bem aqui, bem pequenininho. Só que dentro desse sonho, a gente tinha uma expectativa e uma realidade. Todo mundo já viu essa expressão, a expectativa e a realidade, não é verdade? Nós tínhamos uma expectativa de uma coisa que ia acontecer. E o Kim vai colocar para mim a foto. A gente foi para essa cidade. E ali estava a nossa expectativa. Vamos chegar lá, vai estar frio. Colocamos as roupas de frio na mala, pagamos a mais no avião. Colocamos as roupas de frio, porque era mês de junho e aqui estava chuva e frio. Eu pensei assim, lá no sul do país, deve que estar um frio assim congelante, deve ter até neve. Chegamos lá em Gramado, na hora que nós pousamos lá, 36 graus. 35. Assim, o dia mais tranquilo estava 33. Aquele sol rachando, e assim, a nossa realidade foi completamente outra. Eu falei assim: Danube, me perdoa, e ela queria me matar. Por que você comprou essa passagem? Então eu quero te dar um conselho. Se você pretende ir para o sul, pegar frio, não vá em janeiro e fevereiro, tá bom? Já estou te avisando, não vá. Não vá. Então ninguém me contou esse segredo. O cara da agência de viagem não me falou nada, claro, não ia falar, não vai, aproveita, vai estar bom, e ali, mas enfim, nós tínhamos uma expectativa, uma realidade, mas você pode tirar a imagem, mas eu quero trabalhar como que nós temos expectativas em coisas, não é verdade? Sempre nós estamos esperando alguma coisa, e muitas das vezes a realidade é totalmente diferente. Nós planejamos uma coisa, nós pensamos uma coisa e idealizamos algo, mas na hora que vai ver a verdade, a realidade, é algo totalmente paradoxal aquilo que nós esperamos. Irmão, eu poderia falar aqui acerca das expectativas humanas que nós temos acerca de coisas, de pessoas. Mas eu não quero atentar sobre isso, sabe por quê? O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho não é sobre as nossas expectativas. O Evangelho não é sobre o que eu quero viver no meu sonho, o meu sonho americano. Não é sobre isso o Evangelho. É sobre Ele, é sobre as coisas dele. Então, eu quero hoje trabalhar com você. Qual que é a expectativa do mundo? Se essa pregação tivesse uma mensagem, um tema, seria a expectativa do mundo. Você sabia que o mundo lá fora, e quando eu falo mundo, eu não estou falando cosmos, eu não estou falando a praia, as montanhas, as paisagens, não, eu estou falando as pessoas. Você sabia que as pessoas lá fora têm uma expectativa? Às vezes há uma expectativa inconsciente, ou às vezes consciente mesmo,
de alguma coisa. E segundo a Bíblia, eu quero mostrar para vocês qual é a expectativa do mundo. Alguém tem noção? Você sabe qual que é a expectativa do mundo? A Bíblia diz para nós qual que é essa expectativa, o que as pessoas estão esperando. A Bíblia diz para nós, ele vai projetar aqui, Romanos 8:19. A Bíblia diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que nós, os filhos de Deus, se mostrem, se revelem, apareçam. É como se as pessoas do mundo estivessem lá fora assim, clamando, gritando, esperando que eu e você possamos sair das tocas. Quando eu leio esse texto que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma, eu idealizo na minha mente, eu penso, eu imagino um cristão apagado, escondido, não se mostrando, escondendo quem ele é, qual o seu chamado, a sua identidade. Irmãos, lá fora, as pessoas têm essa expectativa que eu e você apareça, mas não aparecer no sentido de se mostrar o que nós somos, é o que nós fazemos, não. Aparecer no sentido de mostrar quem Deus é, o que Deus fez por nós. Você que é um cristão, você recebeu a palavra de Deus no seu coração. O que as pessoas lá fora têm, que elas não têm, que elas mais desejam, é que você revele essa palavra. Você tem uma palavra que conforta, uma palavra que confronta, uma palavra mesmo que repreende um pecado, uma palavra que gera vida espiritual na vida das pessoas, uma palavra que alimenta as pessoas, uma palavra que cura, que consola, que traz libertação, uma palavra de salvação, uma palavra que pode mudar a realidade eterna de um ser humano. Você já pensou para imaginar isso? Por isso que o mundo aguarda com grande expectativa que você não seja um cristão 007, um crente numa missão que é possível, mas vive como se ela fosse impossível. E por achar que é impossível, você se esconde ou transfere a responsabilidade. Não, pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, é só para quem Deus chamou, é só para quem tem um chamado específico para isso. Eu quero te mostrar hoje que todos nós temos esse chamado. Todos nós fomos escolhidos por Deus, predestinados ao quê? A pregar o evangelho do Senhor Jesus para as pessoas. Eu queria mesmo te mostrar isso no texto que o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Coríntios, a sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 18, está escrito assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo, ou seja, nós estávamos afastados de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Quem vive na prática do pecado, quem ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, não se voltou para Ele, está desconectado com Deus, está com uma briga por Deus gerada através do pecado. E agora o apóstolo Paulo está dizendo para nós que Ele nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou com Ele por meio de Cristo. Não é pelos nossos próprios atos, não é porque nós merecemos, porque nós somos bons, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E agora, já que Ele nos reconciliou com Deus através de Cristo, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Você já parou para pensar nisso? Deus te entregou um ministério da reconciliação. E o texto continua. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, que tem expectativa que a gente seja revelado, não levando em conta o pecado dos homens. Deus, Ele não está olhando para o seu pecado no sentido de te acusar, de te julgar, de te condenar, não, Ele quer perdoar os seus pecados. Por isso que Ele te reconcilia, por isso que a porta do cristianismo ainda está aberta, por isso que você ainda tem oportunidade de ser salvo, porque nós estamos debaixo ou dentro ou sob a influência ainda desse ministério da reconciliação. E Ele nos confiou a mensagem da reconciliação, nos confiou, Ele te deu. Você que é um cristão, você que nasceu de novo, você que professa o nome de Jesus Cristo, você que já foi batizado, você que tem o Espírito Santo dentro de você e foi regenerado e está sendo transformado de glória em glória, você tem a mensagem. E a mensagem mais poderosa da face da terra
A mensagem que pode mudar a eternidade de uma pessoa. E o texto continua. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo. O que um embaixador é? Um representante. Um embaixador do Brasil nos Estados Unidos representa a nação brasileira nos Estados Unidos, defende os direitos do Brasil lá. O que o embaixador de Cristo é? Representante de Cristo aqui na terra. Nós não somos desse mundo. A nossa mensagem não é humana. A nossa mensagem não é da carne, a nossa mensagem é do céu, é espiritual, concedida por Deus, colocado dentro do nosso coração. Você tem uma mensagem. Você tem uma mensagem poderosa, por isso nós representamos Jesus aqui na terra. Eu sou povo de Deus, você é povo de Deus, e você defende as causas de Cristo. A bandeira que você defende não é de um partido político, não é de um time de futebol. A bandeira que você levanta é a bandeira do cristianismo. Eu sou de Deus, Deus é minha bandeira, Ele é meu time, é Ele que eu defendo, é Ele que eu prego, é Ele que eu movo, nele que eu existo, nele que eu vivo toda a minha vida. Nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo. E nós gostamos de fazer apelo, e hoje de manhã uma pessoa aceitou Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Uma pessoa entregou a vida para Jesus porque nós fazemos um apelo. Agora, gente, eu faço apelo. Imagina Deus fazendo um apelo. E Deus faz um apelo, segundo o texto, através de você, pelo nosso intermédio. Você tem feito o apelo para as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua família, as pessoas que Deus te conecta com elas. Você tem feito o apelo? Eu me lembro da minha conversão. Quando eu me converto ao Senhor, há alguns anos atrás, há quase 15 anos atrás, eu fiquei desesperado. Eu saía pregando o evangelho para todo mundo. E quase fazendo um apelo. Você tem que entregar a vida para Jesus, Jesus é bom. Então ele faz um apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Você já imaginou o privilégio que você tem de, através da sua vida, através da mensagem de Deus na sua vida, você reconciliar uma pessoa com Deus? Uma pessoa que está perdida, sem vida, você trazer vida para essa pessoa. Uma pessoa que está sem esperança, através de você, da mensagem de Deus, você trazer esperança. Uma pessoa que está na lama, você tirar ela da lama e colocar ela diante agora de um pasto verdejante. Uma pessoa que é ovelha sem pastor hoje, você coloca ela dentro do aprisco, agora ela tem um pastor, o supremo pastor Jesus, e ela está dentro de um rebanho. Que privilégio que nós temos. Esse é o único ministério no Novo Testamento. E a gente fala, qual que é o seu ministério? Eu sou levita, eu canto na igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. Todos nós. O ministério do Novo Testamento que a Bíblia fala que nós temos é o ministério da reconciliação. E reconciliação é pegar alguém que está brigada com Deus, que está brigada consigo mesmo, com as pessoas, e trazer essas pessoas ao propósito original. Você conhece pessoas que estão desconectadas de Deus? Que estão totalmente fora do propósito de Deus? O meu chamado, o seu chamado, o nosso chamado é reconciliar essas pessoas através da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é poderosa. Não sei se você entende, irmão, o que seria realmente os tesouros no céu. Os tesouros na terra são óbvios, não são? Coloca o texto para mim. Quando Jesus vai dizer no Sermão do Monte, não ajunteis para vocês, não acumulem para vocês tesouro na terra. É óbvio. O tesouro na terra, o carro, a casa, as coisas materiais, é muito óbvio. A gente não vai levar nada para o céu ou para o inferno, para onde você for, tá, gente? Desculpa, você não vai levar nada, é a verdade. A Bíblia está falando, e isso é óbvio. O que você acumula? O seu celular, a sua casa, suas roupas caras que você compra, tudo aquilo que às vezes você está se esforçando tanto para ganhar, para gastar, não vai adiantar de nada. E você sabia que a nossa geração é a geração facebookiana, agora do Instagram, que é a geração mais consumista do mundo? É as pessoas que compram aquilo que elas não precisam para impressionar pessoas que elas não conhecem com dinheiro que elas não têm. Não é verdade? É a nossa geração hoje. Então, nada daquilo que é material aqui vai ir para a eternidade, vai queimar tudo, não vai passar no trilho, não vai passar na peneira do céu, vai ficar. Mas agora, quando a Bíblia fala para nós, passa,
mas acumulem para vocês tesouros no céu. Esse eu começo a pensar, opa, o que poderia ser um tesouro no céu? O que poderia ser um tesouro no céu? Para mim, um dos tesouros no céu que nós podemos acumular são as pessoas que a gente leva para lá. São as pessoas que através da nossa vida nós podemos contribuir para que elas cheguem na eternidade. Agora imagina, você chegar lá na eternidade e ter uma pessoa lá por causa de você, e Jesus, toma seu galardão, porque fulano, ciclano, beltrano veio cá por causa de você. Porque você fez um apelo para ele, porque você pregou o evangelho para ele, porque a mensagem da reconciliação que você tinha, que eu coloquei dentro de você, você não foi um crente mudo, você não foi um cristão impostor, você foi alguém que pregou, que foi fiel. Irmãos, Jesus veio aqui com uma palavra, e ele não conteve essa palavra, ele não negou de pregar essa palavra. Ele expressou, ele foi pregando, e ele pregava com ações, com atitudes, com as próprias palavras também. Ele foi uma bênção. E você sabia que hoje um cristão é chamado de um pequeno Cristo? Você sabia que aqui na terra hoje Deus se move através de você, através da sua vida? Deus se move com quem se move. Então, se você é paradão demais, você está impedindo Deus de tocar as pessoas, porque no plano do Novo Testamento, Deus vai te usar para fazer a obra dele. Senão, não precisaria de ninguém para estar aqui pregando, ninguém para liderar uma célula, ninguém para levar o evangelho adiante. Deus faria tudo sozinho. Mas por que ele nos escolheu? Por que ele nos chamou? Porque ele nos confiou a mensagem da reconciliação. A Bíblia diz que quando Deus dá Jesus, ele era o único filho. Deus amou o mundo que deu seu único filho. Mas agora lá em Romanos 8:19 diz assim, que aquele que chamou também predestinou para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que? De único, agora ele é o primeiro. Através da morte de Jesus, abre para todos nós agora sermos irmãos, filhos de Deus. Deus antes tinha um único filho, Jesus Cristo. Através da morte de Cristo na cruz, agora ele tem vários filhos. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Nós temos a palavra, e agora a expectativa de Deus é: façam como meu filho, preguem, andem por aí, fazendo a obra de Deus, não dê lugar para o descanso. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Muitos queriam seguir Jesus, mas Jesus já levava o nível. Muitos queriam vir atrás de Jesus e falavam: Jesus, nós queremos ser seus seguidores. E eu faço para você também essa pergunta: você quer ser um seguidor? Você quer ser um discípulo? Você quer ser fiel àquilo que Deus te chamou para fazer? E a resposta de Jesus para aqueles que queriam seguir foi assim: vocês querem me seguir mesmo? Primeira condição: as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas. Eu, o Filho do Homem, eu não tenho um travesseiro, eu não tenho um lugar para reclinar a cabeça, ou seja, eu não paro. É tão grande o chamado de Deus que agora o outro fala assim: eu quero ir, Senhor, eu quero te seguir também, mas espera, meu pai morreu, deixa eu lá sepultar meu pai. Deixa que os mortos sepultem mortos. Morreu, acabou, me segue. Ele está mostrando o valor de seguir a ele, tem que vir acima de qualquer coisa. Quem ama pai, mãe, irmão, filho, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que ame a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu seguidor. Então pense bem as condições que Jesus coloca para nós, para que a gente siga Ele. Porque a responsabilidade é muito grande, a mensagem é muito grande. Você não vai ser um carteiro de Deus, um mensageiro de Deus, alguém que vai ser uma pessoa que vai reconciliar as pessoas, se você ama mais a sua própria vida. Se você dá mais valor para os seus planos, para os seus sonhos, você não vai pregar para ninguém. Se o seu objetivo de vida é ser feliz, é ter sucesso, é ser pleno, é satisfazer ao seu próprio Deus, que é você mesmo, não vai conseguir. Eu quero ilustrar tudo isso que eu estou te falando com um texto poderoso da palavra de Deus, que vai mostrar sobre as expectativas de Jesus. A Bíblia, ela é maravilhosa, gente. Eu vou ganhar tempo aqui, eu não vou ler o texto, mas eu quero explicar. Em Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao 44, Jesus ele vai contar uma história. Essa história é a multiplicação dos pães e dos peixes. O que está acontecendo antes da multiplicação e dos peixes? Trabalho.
Jesus curando os enfermos, os seus discípulos com ele, ressuscitando mortos, pregando a palavra de Deus aqui, ali, acolá, se deslocando para vários lugares. Ele está lá na Samaria, está na Judéia, está na Galileia, está movimentando. O reino de Deus está se espalhando, a fama de Jesus se aflorando, várias pessoas seguindo ele, e Jesus atraía muitas multidões. Você quer saber se a obra de Deus está sendo feita? Se o cristianismo está sendo pregado e vivido de forma verdadeira? Olha se tem pessoas seguindo aqueles que seguem a Cristo. Olha se está tendo um movimento. Olha se multidões estão seguindo, apesar que a multidão é multidão, e multidão tem vários tipos de objetivos. Nem todo mundo que estava ali seguindo a Jesus era porque queria a presença dele, a salvação. Muitos queriam sustento, queriam provisão, queriam curas. Ah, irmão, mas após isso, de muito trabalho, a Bíblia diz para nós que Jesus ele vai dar um descanso para os seus discípulos. A Bíblia fala assim, ó, agora chegou a hora de nós descansar. Pegou os 12, vamos tirar aqui um tempo de descanso. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Mas, falando bem, gente, a gente tem tempo? Eu quero que você leia essa história. Abra aí, em Marcos capítulo 6, por favor. Dá tempo da gente ler. Você abre em Marcos capítulo 6, segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Você abre e fica em pé para a gente ler a palavra de Deus, por favor. Quem achou, diga achei, isso aí, amém. Então vamos ler a palavra de Deus. Aqueles que estão sem a Bíblia, vamos projetar aí na tela. E a Bíblia diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito. Eles já tinham curado muitas pessoas, tinham feito tantas coisas e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles nem terem tempo para comer. Gente, presta atenção. Olha o quanto que esses apóstolos estavam atarefados. Nem tempo para almoçar eles tinham, não tinha nem tempo para jantar. De tanta gente que eles tinham para atender. De tantas que eram as demandas das pessoas. Agora, ó, Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Ufa! Obrigado, Jesus, graças a Deus. Agora é hora da gente descansar. Ó, glória a Deus, não é verdade? Muito trabalho, tem uma hora que é para descansar. Então, eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Meu Deus! Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Eram as pessoas perdidas. Eram as pessoas que não estavam reconciliadas com Deus. Então o que Jesus fez, gente? Descansou? Começou a ensinar-lhe muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Olha a mentalidade dos discípulos. Manda embora, Senhor. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Em outro sentido, o que aqueles discípulos estão olhando para eles mesmos? Nós queremos descansar, manda esse povo embora. Qual que era a expectativa do discípulo? Descanso, vida boa, eu quero descansar, olhando para eles mesmos. E Jesus respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Ah, vocês estão querendo mandar o povo embora? Alimente ele vocês. Meu Deus, dê-lhe vocês para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários, quase um ano de trabalho para alimentar aquela multidão. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Por que essas pessoas não merecem nada? Vamos gastar todo o nosso dinheiro com pessoas? Com essa gente? Tem coisa mais importante para fazer. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças, partiu os pães e em seguida entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo.
e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram quase 5.000 homens. Você pode se assentar. Então nós temos aqui 2 visões nesse texto. A visão de Jesus acerca das pessoas e a visão dos discípulos, que muitas das vezes é a nossa visão. O que é a visão dos discípulos? A visão dos discípulos é a visão do descanso. É a visão de se importar só com eles mesmos, consigo mesmo. É a visão de que as pessoas são problemas. Esses discípulos, por não estarem conectados intimamente com o propósito de Deus, eles estão vendo aquelas pessoas como alguém que está gerando uma demanda, problema. Pessoas geram demandas, geram problemas. E agora, mas Jesus está olhando para essas pessoas como o quê? Que as pessoas são mais importantes. E quando Jesus chega, mesmo falando que era um tempo para eles descansarem, eu estou reconhecendo que vocês trabalharam muito, vamos descansar. Mas quando Jesus chega ali naquele lugar e vê que toda aquela multidão deu a volta a pé e chegou ali naquele lugar para receber mais dele, a Bíblia diz que ele teve compaixão delas, porque elas eram ovelhas sem pastor. Elas estavam perdidas, elas estavam com uma expectativa em Jesus. E Jesus, o que ele fez? Plano de férias cancelados. O que os discípulos devem que ficar? Não é possível. Mais coisas. E agora Jesus começa, nós vamos alimentar essa multidão. Senhor, você ficou louco? Nós não temos dinheiro para isso. 200 denários, um ano de salário para alimentar essa multidão. E para piorar, o dinheiro era muito. E ele fala assim, quem vai alimentar essas multidões não sou eu não. Calma, são vocês. Para os seus espantos, vocês que vão alimentar. Como? Calma. E aí essa história se desenrola e a gente vê que Jesus faz um milagre, abençoa, eles trazem um recurso ali do meio, 5 pães, 2 peixes, Jesus abençoa, dá graças, Jesus multiplica o pão e aqueles discípulos começam a distribuir e no fim das contas todo mundo é alimentado, o nome do Senhor é glorificado. E eu quero aqui aplicar algumas coisas para nós através dessa passagem. Há uma multidão lá fora de ovelhas sem pastor. Não é verdade, gente? Há um mundo com uma expectativa. Se a gente pudesse ouvir ou sentir ou ter discernimento da alma das pessoas, o que a alma das pessoas tem gritado lá fora é por Deus, é pela presença de Deus. A Bíblia fala que essa natureza, ela geme como dores de parto para que a gente se revele, para que a gente mostre, para que a gente pregue para elas. Eu contei aqui de manhã, antes de ser um cristão, antes de ser convertido, eu ficava lá embaixo, lá perto da casa da Danúbia, lá com os meninos, tinha uma boca lá e passavam uns cristãos com a Bíblia debaixo do braço, eles viravam a cara para mim. E o que eu mais queria naquele tempo era uma palavra, Deus te ama, Ele tem um propósito na sua vida. A gente achava ali ainda que, a gente não presta mesmo não. Nem os crentes têm coragem de vir falar conosco. Mas sabe o que estava tendo ali na minha alma? Uma sede por Deus, meu espírito gritando, eu era uma ovelha sem pastor. Eu estava desconectado, eu não estava reconciliado com Deus, e meu coração, meu espírito gemia, eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor Jesus. E agora, para a gente cumprir essa missão de alimentar a multidão, nós precisamos de algumas coisas, de algumas atitudes para a gente ter. A primeira coisa, que essa missão, que talvez é quase impossível, no sentido natural de alimentar aquela multidão lá fora, precisa de compaixão. Você nunca vai pregar para alguém se você não sentir a dor da pessoa, se você não olhar para a pessoa e ver que talvez ela esteja indo para o inferno. São 5,8 bilhões de pessoas hoje no mundo que, se morrerem hoje, vão para o inferno sem a salvação. E a Bíblia diz para mim, se o ímpio morrer na sua impiedade, e eu vi o ímpio, e eu não preguei o evangelho para ele, eu não falei do amor de Deus para ele, o sangue daquela pessoa cai sobre a minha cabeça. Eu estou te dando um ótimo motivo para você se tornar um pregador do evangelho.
para se tornar alguém que prega a mensagem. Por isso que o apóstolo Paulo diz: prega a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Não é só na igreja, não é só na célula, em todo lugar que você estiver, pregue a mensagem. Quando nós chegarmos no céu, não teremos como dar desculpas para Deus, por causa de tantas coisas. Uma delas, o nosso tempo. Eu não preguei porque eu não tinha tempo. E Deus vai abrir o arquivo do seu celular. E se o Google está mandando para você aí o seu relatório semanal de conteúdo que você usa, está tudo relatado diante de Deus. Não foi por falta de tempo, foi por falta de prioridade. Você não teve compaixão das pessoas. Você não teve compaixão das pessoas. Compaixão é o combustível que vai te levar ao quê? A pregar para as pessoas, a amar as pessoas. Compaixão é sofrer com alguém. É você olhar para a pessoa e sofrer a dor dela. E você olhar e pensar que aquela pessoa está indo para o inferno. Eu preciso pregar para ela. Eu preciso pagar o preço pela vida dela. Eu preciso reconciliar com Deus. Jesus, quando ele olhou para aquela multidão, ele falou: não tem como. Não tem como eu ser indiferente a essas causas. Não tem como eu negar aquilo que eu tenho dentro de mim para pessoas necessitadas. Ele sente a dor daquelas pessoas, ele vê elas perdidas. Irmãos, pare, pregue a mensagem, tenha compaixão, peça a Deus compaixão. Se você começar a orar a partir de hoje: Deus, me dá compaixão, talvez de tudo aquilo que eu vou falar aqui hoje, mais 4 pontos, a coisa mais importante é a compaixão. Porque sem compaixão as pessoas são como árvores, são como objetos. É a geração que a gente vive hoje, nós estamos invertendo os valores. As coisas estão sendo mais importantes que as pessoas. Eu não vou por causa do meu carro, por causa de um casamento, por causa de uma festinha. Não, eu não vou poder ir te visitar, não. Eu tive algumas situações hoje durante o dia. Eu vim para o culto de manhã, cheguei... Fui numa outra visita, juntamente com o almoço, então, glória a Deus, mas aí eu cheguei às 4h pouca da tarde e fui solicitado para me fazer mais uma visita. 5 horas, eu saí da minha casa, eu tinha que tomar banho para vir no culto, mas eu fui ouvir o irmão, orar com o irmão, pedir Deus para fortalecer o irmão. Mas se eu olho para essa causa, para esse pedido de socorro, e eu não sinto a dor da esposa, do marido, daquela causa... Amanhã eu vou, eu fico igual um bacurau. Amanhã eu vou. Eu procrastino. Então, irmão, a compaixão, ela vai te levar para a ação. O cristão, ele precisa ter compaixão. Deus tem compaixão, Jesus Cristo tem compaixão. Nós precisamos enxergar as pessoas como elas realmente são. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que a missão requer compaixão. Para você fazer essa obra de alimentar as pessoas, você precisa de compaixão no seu coração. A segunda coisa é que a missão, ela requer responsabilidade, irmão. A responsabilidade no sentido quando Jesus falou assim: vocês estão comigo? Vocês querem me seguir? Aqui, eu tenho uma tarefa para vocês. Deem vocês de comer. Quem alimentou a multidão foi Jesus, gente. Jesus só faz um milagre. Quem alimenta é vocês. Jesus faz o sobrenatural. O natural quem faz somos nós. Quem tem poder de multiplicar pão e vinho? Discípulo? Não, Jesus tem, ele é poderoso. Mas a gente consegue distribuir o pão. Nós devemos, sempre a parte natural é a nossa. Quando Deus vai usar Moisés para abrir o mar vermelho, Deus fala para Moisés assim: Moisés, levanta o cajado. Sabe o que Moisés faz? Levantou, o mar se abriu. Ou seja, Deus abriu o mar vermelho, Moisés só fez a sua parte natural. Levanta. Você quer ser usado por Deus? Abra sua boca, pregue, faça um convite, se importe com as pessoas, assuma a responsabilidade. Pão, irmão, na Bíblia é palavra. É a palavra de Deus. Você tem a palavra, você dá o alimento espiritual para a pessoa. Mas você tem que ter uma ação deliberada de ir até a pessoa. Irmão, a gente ainda não está vivendo aquele tempo que as pessoas vêm até nós, não. Nós estamos tendo que ir, a igreja é chamada para fora, há pessoas lá fora precisando de você, você tem que ir. Por isso que Jesus, ele diz em Mateus 28, portanto, foi-me dado toda a autoridade no céu e da terra. Vão! Façam discípulos, preguem o evangelho, ensinam a obedecer, batizem as pessoas. É nossa ação de ir até as pessoas. Irmão, Deus te chama você para assumir essa responsabilidade.
Não transferir para outro, não, o pastor vai fazer, aquele líder tal vai fazer, não, aquele outro vai não. Já tem muita gente fazendo. A quadrangular, Deus é amor, Assembleia de Deus, não, eles estão já pregando o evangelho. Não, é nós. Deem vocês para comer. Não é a minha tarefa, não é a minha responsabilidade. A central, a nossa igreja, tem crescido tanto, sabe por quê? Porque eu sei que a maioria das pessoas assume a responsabilidade de dar às pessoas de comer. A gente não transfere, a gente não está aqui só para receber, a gente entrega. A segunda coisa que eu vejo aqui é isso. Você quer viver a missão? Você precisa de responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. A missão requer responsabilidade. Mas uma coisa para o cumprimento da missão é que a missão requer um sacrifício. Eles estavam indo descansar, era a hora das férias deles, mas agora surgiu uma demanda. E aí? Acabou. Se sacrifica. Sempre Deus vai exigir de nós um sacrifício. Eu sempre amo a palavra de sacrifício, porque Jesus, ele sacrificou por nós. Ele se entregou naquela cruz por nós. Era lícito que os discípulos tivessem um tempo de descanso, gente. Glória a Deus, a gente tem um tempo para descansar. Mas será que a gente descansa mediante uma situação de urgência, um pedido de socorro, alguém precisando da gente? A missão requer sacrifício. Jesus disse: aquele que quer me seguir, aquele que quer ser meu seguidor, que quer me honrar, quer glorificar o meu nome, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, que é um equipamento de sacrifício, de renúncia, e me siga. A missão requer sacrifício. Olha o que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Coríntios: assim, de boa vontade, por amor a vocês, gastarei tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente, em prol do propósito de Deus. Ele não valorizou a sua própria vida. Esse mesmo homem disse assim: a minha vida eu considero como perca. Ele diz: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A Bíblia diz para nós: aquele que quer ganhar a sua vida, vai perder a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder por amor a mim, se sacrificar por amor ao Evangelho, achá-la, vai ganhar. A missão requer sacrifício. A gente quer fazer uma obra grande, poderosa, transformadora, sem nenhum sacrifício. É impossível. É impossível. É impossível. É impossível. Não existe amor sem sacrifício. Não existe sacrifício sem compromisso. E não existe compromisso sem renúncia. É impossível. É impossível. A missão requer sacrifício. Mas uma coisa que a missão necessita de uma estratégia. O que Jesus ele orienta para aqueles discípulos? Olha como que Jesus ele é especialista em logística. Separa em grupos. 5.000 pessoas é muito difícil de você alimentar de uma vez. Faz grupos de 50, façam grupos de 100, e agora vai ficar mais fácil para você fazer uma logística de distribuição de alimento. E agora todos aqueles grupos são formados e os discípulos começam a estrategicamente a oferecer o alimento, entregar ali tudo, porque tinha uma estratégia. Não era solto, não era de qualquer jeito. Cada um sai fazendo de qualquer jeito. E os espertões? Não, vou pegar 2 pedaços de pão e o outro. Mas como tinha uma estratégia, ele, não, vou entregar um para cada um, vai dar certinho. E não é verdade que nós temos uma estratégia? A nossa estratégia é ganhar as almas para Jesus através das células, dos pequenos grupos, ali que a gente se reúne em roda, em círculo, e um conversa com o outro, cuida do outro, encoraja um ao outro, e graças a Deus isso tem dado certo. Então, se você está aqui e ainda não participa de uma célula, você está perdendo de desfrutar da comunhão, da presença de Deus, do pastoreio, do cuidado, do favor de Deus. A missão requer estratégia. E por último, a missão tem uma recompensa. Muitos não servem a Deus porque questionam: o que Deus vai me dar? O que Deus tem para mim? A missão sempre vai ter uma recompensa. No sentido natural aqui nessa terra, um dia o jovem rico, ele negou Jesus. Ele queria saber acerca da salvação. Jesus, conhecendo ele, falou assim: eu sei que você é um bom jovem, você obedece os mandamentos, você honra pai, honra mãe, você está tudo bonitinho diante da lei, seria um ótimo marido para sua filha.
Ótimo. Homem de família, de valor, culto. Mas ele tinha uma coisa, ele amava o dinheiro. O Deus dele era o dinheiro. Jesus, conhecendo o coração dele, assim como ele conhece o meu e o seu, ele falou assim: você tem que abrir mão de algo. Sempre para servir a Deus a gente vai ter que abrir mão de algo. É impossível a gente servir a Deus com as nossas mãos cheias das nossas coisas. Ele falou assim: abre mão. Sabe o que o jovem fez? Pensou bem, não dava para abrir mão, porque o coração dele estava no dinheiro. E aí, ele vai embora, ele segue a sua vida, ele rejeita o Salvador, ele rejeita a oportunidade da vida dele. Jesus falou assim: vende tudo que você tem, entrega para os pobres, me siga, e você vai ter um tesouro no céu, você vai ganhar a eternidade, irmão. Que troca espetacular que é essa? E agora ele rejeita, e agora fica no final Pedro e os discípulos. Eles estão seguindo e eles estão vendo o jovem negando Jesus, e Pedro vira para Jesus e fala assim: Jesus, você está falando que esse jovem ia receber uma recompensa aí, e nós, que largamos todos para te servir? Você já leu a Bíblia? Lá fala que Jesus curou a sogra de Pedro, não é verdade? Então ele tinha uma mulher. Você vê a história da mulher de Pedro na Bíblia? Não relata, mas a gente pode conjecturar. E se ele tivesse filhos? E se os outros discípulos tivessem filhos? Tivessem os seus empreendimentos? Esses homens deixaram a pescaria, deixaram a coletoria de impostos, abriram mão das suas vidas. E aí agora Pedro fala assim: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Nós abandonamos toda a nossa vida, nós queimamos a carroça. Aquilo que a gente fazia no passado, a gente não faz mais, porque nós encontramos com o Senhor, descobrimos que o Senhor tem um propósito maior para a nossa vida. E agora? Que recompensa que nós vamos ter? O que você pode dar para nós? E Jesus traz uma recompensa em dois âmbitos: a terrena e a eterna, a da terra e a do céu. E a da terra, ele fala assim: vocês que largaram tudo para me servir, eu sei que aqui nessa vida eu vou te dar 100 vezes mais de tudo, boa coisa, mas o que me cativa e no futuro, a vida eterna. Qual que é a minha maior motivação de continuar fazendo a obra de Deus, de ser um cristão, de ser um servo de Deus, de ser um pastor evangélico, de abrir a minha casa toda semana, de ir na casa de um, na casa de outro, conversar com pessoas no celular, fazer discipulado? Qual que é a minha maior motivação de todas? A minha recompensa eterna, a minha eternidade. Enquanto eu faço isso, eu sou impulsionado a ir para lá. Há uma recompensa eterna para aqueles que servem a Cristo, para aqueles que vivem a missão de Deus. E a missão tem uma recompensa. Esses 12, eles recolheram 12 cestos cheios. A gente consegue conjecturar que Jesus estava assim: vocês estavam querendo descansar, não é verdade? Vocês não estavam preocupados com dinheiro? Aqui, cuidem das minhas coisas, que eu cuido de vocês. Façam a minha obra, que nada vai te faltar. E se você faz a obra de Deus, eu te garanto que você tem experimentado isso. Eu tenho feito a obra de Deus há muitos anos, e o Salmo 23 é um dos salmos da minha vida. O Senhor é o meu pastor, e nada tem me faltado. De verdade, eu sei que isso acontece na sua vida, se você leva a sério a vida de Deus, se você leva a sério a obra de Deus, se você cuida de Deus, da obra de Deus. Deus cuida de você, irmão. Deus cuida da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, das suas finanças, porque Ele é um bom Pai. E Ele é o Senhor da história. Ele tem um propósito para a sua vida. E agora, recolham aí os seus 12 cestos cheios e desfrutem. Não era isso que vocês queriam? Comer e descansar? Vai ter um tempo de descansar, mas primeiro, alimente as minhas multidões perdidas. As pessoas lá fora são mais importantes do que as coisas. O alimento pode chegar e deve chegar através de nós. Eu quero que você fique de pé, por favor. Eu quero dizer duas coisas e você precisa prestar muita atenção, senão você vai ficar confundido. Olhe para mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa de você. Uai,
Mas você não falou que é eu que vou dar para comer? É eu que vou alimentar as multidões? Deus não precisa de você, mas Ele escolheu precisar de você. No seu soberano poder e força e glória. Irmão, Ele poderia fazer tudo. Cair maná do céu novamente, Ele mesmo aparecer para as pessoas: eu sou o Salvador. Mas Ele escolheu você para que você participe do maior empreendimento da história, que é a salvação das pessoas. O mundo vai passar, irmão, tudo vai ficar aí, tudo vai ficar aí. Tudo. O que vai contar são os tesouros no céu que nós vamos ajuntar. São as almas que nós vamos ganhar para o Senhor. Por isso, diante dessa mensagem, como você vai sair daqui hoje? Qual a sua reação? Qual a sua postura? Ver a multidão e pensar em si mesmo: eu quero descanso, eu quero viver a minha vida. Que elas se virem. Jesus, manda elas embora. O importante é nós que já estamos salvos. A nossa atitude tem multidão lá fora precisando de pão e de peixe. Eu quero que você feche seus olhos por um minuto. Eu queria hoje que o Senhor renovasse o seu propósito, o seu chamado. Ele te chama, irmão, para você participar da maior obra da face da terra, da história. A construção do reino de Deus aqui na terra. Ele está voltando. E a gente pode apressar a vinda dele pregando o evangelho, sendo uma bênção para as pessoas. Por isso, não valorize a sua própria vida, não desperdice a sua própria vida olhando só para si. É claro, sonhe, planeje, sonhe mesmo com a sua vida, mas não deixe os planos de Deus de fora. Contribua, fala assim: eis-me aqui, Senhor, como o Senhor quer me usar? Pode me usar, está aqui a minha mão, os meus pés, a minha boca, os meus olhos, a minha sabedoria, tudo que eu tenho é para te servir, é para glorificar o seu nome, e eu quero alimentar essa multidão. Eu te pergunto nessa noite: o que você pode fazer para alimentar aquele que está faminto, para aquele que está perdido? O que você pode fazer hoje para trazer uma ovelha perdida para dentro do aprisco? A porta das ovelhas está aberta. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. E Ele quer que ovelhas perdidas voltem para a presença dEle. Talvez você está aqui nessa noite e tenha essa expectativa. Talvez você está perdido, está preso, é ovelha sem pastor. Jesus quer hoje te arrebanhar. Hoje Ele quer te chamar para dentro. Hoje Ele quer mudar a sua história, mudar a sua vida. E nós falamos aqui que Deus faz um apelo por nosso intermédio. E hoje aqui eu faço um apelo pelo intermédio do Espírito Santo. Se você está aqui nessa noite, perdido, sem esperança, cansou, lutou com todas as suas forças e não conseguiu, irmão, hoje é a sua chance de você colocar o seu coração diante de Deus e ter a sua história transformada pelo poder do Evangelho. Por isso, se você está aqui nessa noite e quer dar um basta na sua vida, quer queimar as carroças, quer renunciar a tudo e hoje se tornar um seguidor de Jesus, essa é a sua hora. Deus tem uma chamada para a sua vida, foi Ele que te trouxe aqui. Por isso eu te pergunto, se nessa noite tem alguém aqui que quer entregar o coração para o Senhor Jesus, levanta a sua mão. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador nessa noite? Tem alguém aqui que quer entregar seu coração para Ele, ter o nome escrito no livro da vida? Tem alguém que quer tomar a maior e mais importante decisão da história nessa noite? Tem alguém aqui que quer reconhecer o Senhor? Não temos? Tem mais alguém? Você quer? Vem cá também, pode vir. Glória a Deus. Vamos bater palma, gente. Amém. Você vem também, Guilherme? Vem, Guilherme, ó, gente, ó. Vem, olha, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem a oportunidade também. Ninguém mais quer voltar, não? Ninguém mais quer tomar essa decisão pelo Senhor, não? Está todo mundo aí convicto da salvação? Gente, Deus, amém, amém. Tem duas pessoas querendo reconciliar, o Guilherme entregando o coração para Jesus, amém. Parabéns, gente, que Deus fortaleça vocês. É a melhor decisão da vida, a mais sábia. É fácil? Não.
Não é fácil, mas não é impossível. Jesus dá força, a igreja dá força. Mas o mais importante é vocês terem a ação de permanecerem, de querer, de lutar pela salvação de vocês. Guilherme, parabéns por essa decisão. Eu vou fazer uma oração aqui de reconciliação e de entrega. Eu quero que vocês três repitam essa oração comigo, com fé, com todo o coração, amém? Então, repitam comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que o meu pecado me afastou do Senhor. Por isso, eu tomo a mais sábia decisão de voltar o meu coração para o Senhor. Eu me arrependo de todos os meus pecados e eu te peço que o Senhor mude a minha história, mude a minha vida. Eu aceito e eu me reconcilio com o Senhor de todo o meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida e jamais risque ele de lá. Eu recebo pela fé o Espírito Santo, o conselheiro, o guia, o ajudador e o professor para me ajudar e me instruir nessa nova jornada. Eu recebo pela minha fé no Senhor Jesus a minha salvação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. E esses aplausos que a gente faz aqui nem se compara com a festa que está tendo no céu. E esse é o propósito para todos vocês. Deus quer te salvar também. Parabéns, gente. A alma de vocês vale mais do que o mundo inteiro. Se existisse só vocês aqui, Jesus viria e morreria no seu lugar. Então, glória a Deus. Hoje, filhos voltam para a casa do Pai. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo seu Espírito, obrigado porque houve salvação aqui nessa casa, nessa noite. E nós pedimos, Pai, que o Senhor venha fortalecer esses irmãos. Oh Deus, que essa decisão seja uma decisão genuína, que eles permaneçam na tua presença. Oh Deus, que o Senhor os liberte deles mesmos, de qualquer tipo de vício, e que eles sejam transformados pelo poder do Evangelho. Nós, como igreja do Senhor, os abençoamos e os fortalecemos e dizemos para Ele: podem contar com as nossas orações e com o nosso apoio. Oh Deus, ao Senhor seja a honra, a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês vão ali, gente, ó, leva eles ali, ó, no Ju e na Lorena, eles vão ganhar uma Bíblia. Nós vamos dar para vocês uma Bíblia, encaminhar vocês para uma célula. Leva a irmã lá, Geralda, também. E glória a Deus. Façam assim com as suas mãos. Que essa palavra fique marcada no seu coração. E que você contribua com o reino de Deus aqui na terra, pregando o Evangelho, sendo uma bênção, sendo usado por Deus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus, e amém. Vá em paz, Deus te abençoe. Você que é visitante, pega o seu vale-brinde lá fora. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.